Vem comigo aqui porque estreia hoje no Jornal da Cidade o quadro Direitos e Deveres do Cidadão. Você que enviou a sua pergunta durante toda a semana sobre questões voltadas à Previdência, direito da família, direitos trabalhistas, o Dr. Jorge já está aqui e ele vai responder para você aí de casa que enviou a sua pergunta. Vinheta na tela, produção! E é isso, e vamos ao quadro Direitos e Deveres do Cidadão. O doutor Jorge Guimarães já está aqui ao meu lado. Boa tarde, doutor Jorge, tudo bem? Tudo bem. Preparado para começarmos esse quadro? Preparadíssimo. Olha só, então vamos lá. A primeira pergunta que foi enviada pela nossa telespectadora, a Fernanda Silva, do bairro Bela Vista. E ela pergunta o seguinte: meu patrão propôs fazer um acordo comigo. A ideia é simular uma demissão para eu receber os meus direitos e eu devolveria o valor da multa para ele. Isso é correto? Vamos começar pelo começo, né? Até o ano 2017 não havia previsão de comum acordo, eles concordaram com a demissão. Em 2017, com a mudança da legislação trabalhista, foi inserido na CLT essa previsão legal. Então, assim, as partes podem sentar, as duas partes, e em comum acordo resolver pela demissão. No entanto, ela abriria mão de 20% da multa rescisória, 50% do aviso prévio, que ela teria direito a receber, e receberia apenas 80% do saldo FGTS já depositado. Também não poderia requerer o seguro-desemprego, né, nesse caso. Mas pode sim, só que essa devolução total da multa, essa é ilegal, entendeu? Essa não tem como mais. A gente sabe que sempre foi uma prática no comércio, essa prática entre empregados e empregadores, em sentar e devolver totalmente a multa, fazer uma simulação do pagamento da multa, mas na verdade essa multa seria devolvida. Então, assim, essa inovação legislativa veio para sanar esse problema, né? Essa prática corriqueira que já acontecia. Mas seria dessa forma, ela não ficaria com todos os direitos, né? Ela abriria mão de 20% da multa rescisória, ela receberia apenas 50% do aviso prévio, não receberia o seguro-desemprego e receberia apenas 80% do saldo do FGTS. Certo. Tá? Você aí de casa está assistindo o quadro Direitos e Deveres do Cidadão com o Dr. Jorge Guimarães e vamos à próxima pergunta. Dr. Jorge, agora a nossa telespectadora Ivone Fernandes, ela mora no bairro Canabrava e fez a seguinte pergunta. Dr. Jorge, o meu ex-marido e pai do meu filho está há 5 meses sem pagar a pensão. O que devo fazer? Eu preciso de um advogado ou posso ir ao fórum sozinho? Na verdade, ela vai precisar de um advogado, sim. Mas dentro dessa questão surge uma dúvida. Ela já entrou com a ação de alimentos, porque inicialmente ela teria que entrar com a ação de alimentos para ficar determinado o valor dos alimentos e posteriormente entrar com a execução dos alimentos, né? Mas ela vai necessitar de um advogado, porque até na Defensoria Pública não trata dessas ações de família. Então ela vai ter que procurar um advogado e após isso acionar o judiciário, acionar o marido dela no judiciário, o ex-marido, né, no caso. E é isso, Ivone, o Dr. Jorge já respondeu a sua pergunta. Agora vamos à próxima, né? Eu tenho aqui uma dúvida da Maria Aparecida, do bairro Cachoeira, e ela diz o seguinte: eu tenho um sério problema de coluna, já fui várias vezes ao INSS, mas eu não consigo passar na perícia. E ela pede aqui a ajuda do senhor para saber o que ela deve fazer. Dona Maria Aparecida, essa não é uma dúvida só da senhora. O que a gente vê durante a prática da advocacia é que a reclamação contra as perícias do INSS é geral. O que a senhora deve fazer? Procurar um advogado, procurar o médico da senhora, e o advogado vai orientar a senhora o que a senhora vai precisar para acionar o judiciário. Nesse caso, vai ter que procurar a justiça e requerer um auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Aí, em análise aos laudos médicos da senhora e os exames, o advogado vai escolher a melhor opção, se ele vai requerer um auxílio-doença ou se ele vai requerer uma aposentadoria por invalidez. Mas nesse caso não há o que fazer, é melhor a senhora tentar acionar o judiciário. E vamos então, né, doutor Jorge, a próxima pergunta, que é do telespectador Ednei, do bairro Primavera, e ele diz o seguinte: ele começa falando que passou muita raiva, que comprou 5 camisetas
pela internet, né? Uma camiseta que foi comprada em uma promoção, mas que quando essas camisetas chegaram, elas não tinham a qualidade, né, que ele imaginou. Aí ele pergunta o que ele pode fazer, se ele pode devolver ainda essas camisetas? Ednei, nesse caso, a gente tem que analisar o tempo que você está com esse produto. Porque o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele afirma o seguinte, que se você comprou um produto via telefone ou fora do domicílio, que nesse caso inclui a via internet, você tem 7 dias para se arrepender e devolver. Eu vi que da sua pergunta você motiva, fala que não gostou do produto. Mas na prática você não precisa motivar. Você comprou e dentro desses 7 dias você se arrependeu da compra, você pode devolver. E você vai ter que ser ressarcido imediatamente com o valor que você dispensou para arcar com esse produto, e esse valor tem que ser devidamente corrigido. E qual que é o caminho, doutor, para ele? O que ele deve fazer? A primeira coisa é notificar a empresa que ele não tem interesse mais no produto. Ou via e-mail, né, ou via fax, telegrama, ou via telefone anotando o protocolo, a forma que ele vê que é necessário. Notifica a empresa. Se a empresa não quiser mesmo, ele procura o PROCON, não resolvendo é o judiciário. Não tem como. Procurar um auxílio de um advogado e acionar o judiciário. Doutor Jorge, vamos então à próxima e última pergunta aqui. O telespectador, ele trabalha como mecânico, ele pede para não ser identificado e ele diz o seguinte, ele relata que alguns amigos dele disseram que ele tem direito a um adicional de insalubridade, né, que seria pago sobre o que ele ganha. Certo. E ele quer saber se isso é verdade ou não. Inicialmente tem que destacar que o adicional de insalubridade ele é pago com base no salário mínimo, não com a remuneração total. Com relação a esse caso específico, fica complicado para a gente falar se ele tem direito ou não, porque o adicional de insalubridade ele é pago ao empregado que ele está exposto a alguma situação que pode prejudicar a sua saúde. Mas o empregador ele pode adotar medidas que reduzem esse risco. Entendeu? Ele pode, com IPIs, limpeza do local de trabalho, reduzir esse risco. Reduzindo esse risco para os limites toleráveis ou eliminando o risco, não seria devido. Então pode ser que um mecânico receba e outro mecânico não receba, mesmo exercendo a mesma função. Então, assim, a primeiro momento eu posso afirmar que por ele trabalhar com graxa, com óleo, ele teria esse direito. Mas ele tem que ter em mente que se o patrão adotar medidas que reduzem esse risco, esse direito é eliminado, esse dever de indenizar ele por esse trabalho é eliminado. Então, eu aconselharia ele procurar um advogado, né, e relatar a situação, como que ele trabalha, se ele tem luva, se ele tem óculos, se ele tem avental. Ele relatando a situação, o advogado consegue orientar ele para falar assim, não, você tem direito ou não desse valor, né? Do valor do adicional. Certo. Doutor Jorge, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aos nossos telespectadores, né? E lembrando que o quadro continua, né? Eu quero aqui até desejar boas-vindas ao senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Cidade, aqui à TV Rio Preto. E você vai poder enviar a sua mensagem para o WhatsApp 38 998 99 2599. Com quais perguntas, doutor Jorge? Explica para o pessoal de casa. Nós vamos responder em diversas áreas. Se você tem uma dúvida trabalhista, se você tem uma dúvida previdenciária, direito do consumidor, igual nós respondemos aqui hoje, direito de família, mande a pergunta que nós vamos estar durante a semana analisando, né? E na sexta-feira nós estamos aqui para responder todas as perguntas que forem encaminhadas. Então é isso, muito obrigada, seja muito bem-vindo e sexta-feira nós esperamos o Dr. Jorge aqui no Jornal da Cidade com o quadro Direitos e Deveres do Cidadão.